Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos no quarto dia dessa expedição rumo à COP30, né, Fabiane? Isso mesmo. E já estamos em território paraense, passando aqui pela ilha de Marajó, vendo várias casas ribeirinhas aqui à beira do rio. E a previsão da chegada em Belém, gente, é amanhã, pela parte da de manhã. Então, a gente vai estar mostrando tudo para vocês. Olha que lindo, gente. O ribeirinho paraense. Estamos passando por uma casinha que já tem energia sustentável ali, ó. Estão vendo? Energia solar, gente. Coisa linda, o curumim sentado ali na beira do trapicho, ou do giral, como é conhecido por aqui, né? Essas águas do rio do Pará, a gente vai encontrar muitas casas dessas. Olha, gente, que lindo. Ela tá fazendo uma pintura na gringa, né? Pintura indígena, né? Acho que é grafite que dá o nome. Vou chegar mais de perto pra vocês verem, ó. O Bandeira da Esperança une várias culturas, várias nações também, porque ele vem outras pessoas de outros países que nem ela aqui junto. E é isso. Ele tá ali. Olha, a gente tá passando por mais uma casa linda, ribeirinha. Olha só que lindo. Também tem energia solar já ali, ó. Criancinha na porta. Coisa mais linda. Olha que lindo. Mas mora só nesse pedacinho de terra, lá já é água. Na página. Tudo vasto, passando aqui na ilha de Marajó, Estreito de Breve. Esse é o rio. Aquela madeira que nós vimos ali, ela vai ser transportada para cá, para ser encerrada aí. Passando aqui no Estreito de Breve, esse é um Paraná de cerca de 20 quilômetros mais ou menos de viagem. Estamos aqui na Ilha de Marajó. Esse Paraná, ele faz parte do complexo da Ilha de Marajó. Então, nós estamos passando aqui na frente das casas, das comunidades ribeirinhas e logo mais a gente está chegando de volta no Rio Amazonas, próximo de Belém já. Olha que da hora essas canoinhas daqui são diferentes das nossas de lá, pessoal. Elas são super leves. Acho que são feitas de fibra, né? Muito bacana. Tudo volta no ouvir. É um canalzinho, né? Esse canal. É maior que o Rio São Francisco. Boa tarde a todos. Eu estou aqui com as ribeirinhas. Nós estamos no Panzeiro da Esperança, um projeto idealizado pela Paz. E aqui estou a ter um breve bate-papo e também compartilhar nossas experiências com as irmãs ribeirinhas. E elas vão se apresentar e vou fazer umas perguntinhas. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Fabiola, sou integrante do canal As Ribeirinhas da Amazônia no YouTube. Oi, gente, eu sou a Fabiane, também faço parte do canal As Ribeirinhas da Amazônia. E a gente está aqui com Esther. o Esté para fazer essa entrevista. Então, o bate-papo é porque nós somos jovens, mas diferentes em diversidade da Amazônia. Eu sou indígena do povo Munduruku e elas são ribeirinhas. Então, acho que é muito importante a gente trocar essa troca de saberes e conhecimentos a partir das suas perspectivas. E aí minha pergunta, como jovem indígena para vocês, como ribeirinhos, o que move vocês no Panzeiro da Esperança?
Eu acho que a palavra por si só já fala tudo, né? Esperança. Então, acho que todo mundo aqui vai com essa esperança de lutar pelos povos, ter voz. Mesmo que, como foi mencionado hoje pela manhã no auditório, que essas soluções não sejam respondidas de imediato, mas que possamos estar ali na luta para que, de alguma forma, a gente consiga dar um passo, né? Ganhar espaço, ganhar melhorias para os nossos territórios e qualidade de vida para os nossos povos. E para você, qual o impacto das redes sociais de vocês para o público jovem ribeirinho? Então, a gente com o canal, a gente consegue motivar muitos outros ribeirinhos, né? Esse é um impacto muito grande pra gente e a gente acha isso legal, né? Incentivar outras pessoas. E hoje a gente serve como inspiração para outros. Então, é um impacto muito grande pra gente, né, Fabiola? Servir de inspiração para as pessoas. E como indígena também eu colaboro com as falas, porque não é diferente de nós indígenas. Temos indígenas também que estão nas redes sociais e o nosso contato aqui é porque cada um veio de uma realidade diferente e a gente percebe o quanto que a rede social também tem mudado o nosso cenário. Né? Exato. Com certeza. E por isso o nosso objetivo de estar indo para a COP, né, também para elevar as nossas vozes, tanto de indígenas Ribeirinhas. e vocês são do município de Marã, Amazonas, esqueci de mencionar, gente. E eu sou do município de Borba, sou da Argentina Quarta Laranjal. Eu e a Adriana Munduruku estamos representando a JUMAN, que é a Juventude Munduruku do Amazonas. E graças ao Baseiro das Esperanças, encontramos nossas irmãs ribeirinhas no mesmo barco para levar a esperança e as nossas vozes indígenas e Ribeirinhas. Muito obrigado, e é isso. Agora a gente vai devolver as perguntas também pro Estélio. E aí a gente vai perguntar dele o que te move estar indo para a COP30, né? O que você tem de expectativa para levar para lá e qual que é a sua expectativa? Então, queria agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui com as ribeirinhas e também pela oportunidade da FAES de estar fazendo esse convite, né, no Baseiro da Esperança e dizer que eu acho que a esperança somos todos nós, né? Todos nós que estamos sofrendo com esse impacto do clima, todos nós que estamos vivenciando essa realidade, seja indígenas e ribeirinhas, ou quilombolas, ou povos da Amazônia, todos os povos estão vivendo essa mesma realidade. Então, levar a esperança a partir de nós, juventude, é importante, porque só assim as pessoas vão saber como é que é a nossa realidade. Sim, exatamente. A gente gostaria de saber também os desafios que vocês passam lá. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, os nossos desafios, ele é muito quase parecido com o de vocês, mas ele diferencia de algumas formas, né? Por exemplo, nós, juventudes indígenas, a gente precisa sair dos nossos territórios para a cidade para concluir, às vezes, o ensino superior. Às vezes tem só o ensino médio ou o ensino fundamental e depois a gente precisa sair para outras cidades. Um dos desafios também é porque quando a seca vem, a gente não consegue sair dos territórios para a cidade. Meio que a gente fica preso porque por conta da água. E as duas secas que tiveram foi muito impactante, eu acho que impactou para vocês também, né? Da mesma forma. E aí foi isso. Então, os nossos desafios, ele é muito parecido, mas uma realidade muito diferente. É isso. Que bacana, viu, gente? Essa troca de conhecimento, de conexão. E a gente está muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e agradeço mais uma vez por poder conhecer as nossas ribeirinhas aqui na Amazônia. Prazer é nosso, gente. E é isso. Olha, gente, estamos passando por mais uma vilinha e essa é maior, como se fosse uma comunidade, né? É uma comunidade. A gente tá vendo um barquinho atrás de nós, ó. Ele é totalmente diferente, né? O modelinho deles do que a gente tem lá no Amazonas.
Gente, estamos aqui na sala de podcast do Bandeira da Esperança, rumo à COP30. Estamos se preparando para trocar uma conversa bem bacana aqui com o Daniel. E a Márcia, que está entrando também aqui agora. Olá! E olha só que lindo o sol, gente. Tá indo embora, literalmente. Olha lá, que coisa mais linda. Gente, vai ser muito legal. Aguarde, vai ter muito papo bacana que a gente vai trocar já já. Muitas ideias, muitas expectativas. E é isso. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Olá, tudo bom? Olá! Estamos aqui com o Daniel, que também é ribeirinho, né, Daniel? Está indo junto com a gente rumo à COP30. E a Márcia, que está representando os povos quilombolas. E hoje a gente está dentro de um estúdio aqui dentro do Bandeira da Esperança. E a gente vai fazer um podcast das ribeirinhas com eles, né? Trocar conhecimento, experiência. E é isso, vai ser um papo legal. Então fique aí que vai ser bacana. É isso aí, pessoal. Acompanhem. Vamos lá! É uma experiência incrível a gente estar aqui nesse Bandeira da Esperança, indo para pré-COP, né? Tão ansioso. O que é que vocês esperam desse momento, assim? E estamos também aproveitando aqui, lançando o podcast das ribeirinhas, que é uma honra, né? Vocês vão ver muitos e muitos momentos como esse. Exatamente, e aí, como tá gente. sendo, E gente? complementando o que a Márcia colocou, é indescritível, né? Mensurar toda essa conexão de culturas, de povos, de experiências, de modo de vida, né? Sim, Mesmo que a gente seja ribeirinho, vocês vivem uma realidade Diferente. lá no município de vocês, em Maraã, no Sim. Amazonas, como nós também vivemos em Caramuri, que é a área rural de Manaus, e a Márcia, lá do Tocantins, que olha. vem complementar tudo isso, e a gente tem muito carinho, porque é a união dos povos da floresta. É esse movimento do Bandeira da Esperança para que a gente chegue na COP30 e a nossa voz possa ecoar para o mundo e dizer que a Amazônia tem guardiões. Exatamente. E o objetivo do Bandeira da Esperança é isso, gente. É unir as culturas, os povos e trocar essa conexão, essa experiência, né? E todos juntos no mesmo sentido, com a mesma voz, trazer sustentabilidade para nossos povos e melhoria. E, gente, a felicidade é inexplicável, né? Nunca pensei que a gente fosse estar vindo nessa viagem, fazendo essa expedição. E foi através dos nossos vídeos, né? Do YouTube, da rotina que a gente mostra. Se não fosse por esse reconhecimento mundial que a gente teve, que a gente teve esse reconhecimento, hoje a gente não estaria aqui. Então, assim, é uma felicidade imensa, e principalmente de estar aqui compartilhando nova experiência, né, com os colegas que a gente está conhecendo durante a viagem. Está sendo incrível, e com certeza a gente ainda vai fazer muita coisa, né, Fabiola? Vai sim. E Fabiana e Fabiola, só fazendo Tá. uma colocação importante, como é bom a gente reconhecer nossas origens. Exato. Vocês trazem esse legado junto conosco, isso é tão importante. A gente já seguia vocês pela página da nossa associação, mas nem imaginava que nesse Bandeira da Esperança a Fundação Amazônia Sustentável fizesse a gente se encontrar, conexão, né? né? Conexão. Essa união Então, de culturas, né? Parabéns por nós Obrigada. valorizarmos as nossas origens. Nós somos ribeirinhos, quilombolas, indígenas, extrativistas, enfim, os povos da floresta precisam ser valorizados a partir do momento que eles se colocam à disposição com o que eles são, com o que nós somos. Sim. E falando em sustentabilidade, né, Daniel? Sim. A gente não poderia mostrar e estar junto com vocês e partilhar o maior resultado dessa jornada como um todo. Não é isso, meninas? Exatamente. Isso mesmo. E aqui está nascendo o projeto Instituto As Ribeirinhas da Amazônia. Então, a gente está com várias ideias bacanas aí. Muitos projetos bacanas, né, para trazer sustentabilidade para nossa comunidade, o turismo local, que de repente a gente tem tanta vontade de fazer, e pelo fato de a gente ter essa força, essa visibilidade, né, de mostrar os valores, a riqueza dos nossos povos, né, tem como a gente fazer turismo de base comunitária, né, e mais outras coisas para agregar, né, valorizar os nossos povos e manter a nossa floresta viva em pé. É isso aí, gente. É uma iniciativa de enfrentamento às mudanças climáticas, Sim. que é o que elas mais mostram nos seus vídeos, né? O que tem impactando o território de vocês, Muito. que é mudanças climáticas. Então, Exato. essa é uma alternativa, uma solução que vocês estão propondo de aterrissagem de recursos direto na comunidades delas, para ter esse desenvolvimento socioeconômico. Parabéns, vai ser incrível, meninas. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Fabiola, gente. Parabéns, querida. Obrigada. E é isso, a inclusão social, a inclusão produtiva,
relativa à valorização dos povos da floresta, é exatamente esse o objetivo do Banzeiro da Esperança, a gente pensar que a floresta em pé, o homem também da floresta, o homem e a mulher da floresta precisam estar em pé. E mais um detalhe para finalizar. Nós quatro nos sentimos tão lisonjeados de estar aqui hoje. A gente vai fazer uma roda para escrever a carta que a gente vai levar para a COP30. Então, essa carta tem a chance de o mundo ler e escutar nossas vozes, né? Valorizar os nossos povos e trazer melhorias, sustentabilidade para os nossos povos, investimento e muito mais, né, meninas? Sim. É isso mesmo. E é o grande legado, eu acredito, dessa expedição, né? A Carta da Amazônia, uma proposta da Fundação Amazônia Sustentável para nós que embarcamos juntos. Sim. E é um legado que nós vamos deixar para as presentes e futuras gerações. Alguém vai dizer lá na frente, valeu a pena vocês terem ido, e isso muito nos alegra e nos orgulha. E agradecer, né, gente, a paz e todos Exatamente. os seus parceiros, ao patrocínio que apostou nessa jornada aqui do Banzeiro da Sim. Esperança. Parabéns a cada um de vocês e saiba que esse investimento aqui vai valer muito a pena. Com Tá? certeza vai ter muito retorno. Aguarde, É isso, pessoal. gente. Isso aí. Banzeiro da Esperança! É o gemido da cabocla do banzeiro, o caboclo banzeirando vai fazendo chato no corpo, fica molhado de gostoso galopar. Bebe os olhos no momento mais gostoso e o balanço do caboclo vai chegando remoção, comendo do banzeiro no prazer se derramar. Chape bem ligeiro é o som do meu banzeiro na canoa balançar. Chape devagar. That's okay. I think the water takes is already permission because we come from the heart. A água, do jeito simples de ser, só quer ser limpa para. Só quer ser limpa para a cidade. A água, do jeito simples de ser, só quer ser limpa. Quando se reporta ao encontro das águas do Rio Negro e Solimões, e daqui a pouco nós estaremos a água do Rio Amazonas se encontrando com outras águas afluentes, inclusive com as águas do mar. O Quintino Cunha disse, quando chegou no encontro das águas: vê bem, Maria, aqui se cruzam. Este é o Rio Negro, aquele é o Solimões. Vê bem como este contra aquele investe, como a saudade com as recordações. Vê bem como se separam duas águas que se querem reunir mais visualmente. É um coração que quer reunir as mágoas de um passado, as venturas de um presente. É um simulacro só, que as águas, donas destas terras, não seguem curso adverso. Todas convergem para o Amazonas, o real rei dos rios do universo. Então, hoje é dia de Oxalá, como eu disse de manhã, e na sexta-feira a gente não faz nada senão reverenciar Oxalá, mas não dá para a gente pedir amor para Oxalá, para a gente falar desses duas orixás das águas que a gente cultua e respeita.
Oxalá e Epababá. Na nossa religião, a sabedoria é de quem vive mais anos. Oxalá é o orixá mais velho. Por isso, na sexta-feira, a gente veste branco, a gente agradece, a gente deixa de comer uma série de coisas para reverenciar ele, que é o orixá para a gente de muita sabedoria e de muito respeito. Por isso que eu não vou cantar, mas peço a Gol para dizer e partilhar com vocês, meus irmãos e irmãs, com todas as manifestações religiosas. Durante muitos anos eu achava aquela história que a gente aprende que o amor tem que ser sólido, o amor é sólido, aquela coisa concreta. Mas na religião eu aprendi que não, o amor tem que ser líquido. Porque o amor sólido é aquele que está lá, imutável, engessado, congelado, cristalizado. O amor líquido é esse de mamãe Iemanjá, que é a dona da água salgada. Ela é conhecida como orixá dos 6 fartos, porque ela é uma mãe que amamenta todo mundo, que abraça todo mundo. Qualquer pessoa que entra no mar sai falando assim, poxa, como eu me senti mais leve. Quero tirar uma ziquezeira, eu vou pro mar. E é ela que criou vários filhos do nosso Itã, dos orixás. Então, Odoiá, minha mãe. Brought water from your territory. Please come forward. Vamos abrir o altar. Eu vou convidar as pessoas que trouxeram água dos seus territórios a vir para o centro para deixar as suas águas. Então, agora vou nomear as diferentes águas que a gente trouxe. Tem água do Rio Negro, tem água da Caça de Manaus. Agora a gente vai misturar as águas, porque a verdade é que as águas estão sempre misturadas, não? Com uma escala mais grande, maior. Essa aqui vem do Oregon, dos Estados Unidos, do Monte Coot. Essas são águas que a gente for recolhendo nas nossas viagens também para encontrar com pessoas, para encontrar com diferentes águas e suas energias. Águas são as venas de vida da nossa Madre Terra. Blood of our own body. A água são as venas, são a sangue das venas, sangue da vida. Obrigada. Você que faz. Water is the life's blood of our own body. Do nosso corpo. Simple, right? Okay, so I'm going to share with you the phonetic, the song, and you are going to learn it, and we're going to sing it together. It's very simple. That's the power of it. Agora eu vou ensinar a fonética do canto para vocês. É muito simples, você vai ver. So please don't be shy. Okay? Não peço que não sejam tímidos, vai dar certo. Please repeat after me. Vamos repetir. Nibi wabo. Nibi wabo. Endayan. Endayan. Akimisqui. Akimisqui. Nibi wabo. Nibi wabo. Heia, 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 he. Heia, 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 he. Heia, 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 ho. Heia, 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 ho. Whoa. Uh-huh. Not heia, 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 he. Yes. When we are connecting with this area in our body, that is the action. So when we utter heia, 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 he, heia, we feel that heia, 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 he. Heia, 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 ho. Orreia é quando a gente conecta com a força da ação, tá bem? Que é aqui no peito, na metade do nosso peito, que é chamado também chakra do plexo solar. And I'm going to use this instrument that was given to me by the woman elder from the Amazon. It was made here in the Colombian Amazon. Eu vou usar esse instrumento de música que foi feito por uma mulher amazônica também, mas no Amazonas colombiano. And it's the sound of a rain. Mas o som da chuva, que também é uma água. Okay, let's do it again.
Nibi Wabo Endayan. Aki Miskwi Nibi Wabo. Heya 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 he. Heya 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 ho. Our blood is the same blood of our mother, and that is water. That's it. A nossa sangue é o mesmo amor que esse da nossa mãe. Heya 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 hey. Heya 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 ho. Imiri labang kola, alama bela bangkonya la, kajamana ninke jamana badi, kanganyo na kanda, kanganyo sa golong, kanganyo na tama, kanga bengkalema, ane wife ni mantana makokala, tonyale ne wife, ane wife gani mantana makokala, asinji asara, abadenya sara, asinji asara, abadenya sara.